Salve, salve, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo. Então, vamos para mais uma videoaula de matemática? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 5, certo? Vamos pegar a nossa apostila 2 lá no módulo 2, ok? No módulo 2, na unidade 1, a nossa apostila 2 e unidade 1. Então, partimos para a apostila 2. Lá na unidade 1, nós vamos ter triângulo retângulo. Nós vamos aprender a trabalhar hoje, revisar, né? O Teorema de Pitágoras. As nossas atividades estão lá na página 6 e 7, os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Então vamos lá pegar a nossa apostila. Joia, lá na página 3 da nossa apostila, nós temos então o Teorema de Pitágoras, certo? Nós temos os nossos objetivos no Teorema de Pitágoras. Vamos recordar os objetivos? Reconhecer e nomear os elementos de um triângulo retângulo. E por que ele se chama retângulo, né? Deduzir e utilizar as relações métricas no triângulo retângulo, usando semelhança de triângulos. Lá do 8º ano, semelhança de triângulos, né? Aqui mesmo no nono ano a gente já viu alguma coisa. Aplicar o Teorema de Pitágoras para determinar medidas desconhecidas em um triângulo retângulo. Então, se eu tiver duas medidas e me faltar uma medida, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, ok? Adotar o uso de razões trigonométricas de um triângulo retângulo em situações problemas. Então, essa situação das razões trigonométricas vai ser a nossa próxima revisão, certo? Então, dando início ao nosso Teorema de Pitágoras. Olhem só esse exemplo, né? Vamos analisar esse exemplo. Essa é a ponte Newton Navarro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ponte extensa, ponte grande, né? Analisando ela, vocês podem ver que essa figura aqui dentro forma um triângulo, certo? Aqui em cima na ponte, né? Nós temos um triângulo. Então, nós temos um triângulo com vértices A, vértice B e vértice C. Vocês podem notar que eu tenho um ângulo reto aqui dentro, né? Por isso que é chamado de triângulo retângulo, porque eu tenho um ângulo reto e os dois ângulos agudos. Então, eu tenho vértice A, vértice B e vértice C, ok? Vamos analisar esse triângulo. Veja os cabos de sustentação da ponte formam com o pilar da central e a linha horizontal, onde passamos os cabos, um triângulo. Então, nós temos os cabos, né? Temos a pista principal e o posto de sustentação, né? Então, eles formam um triângulo retângulo, certo? Analisando essa ponte, esse triângulo, vamos responder as perguntas. Qual é a medida do ângulo A no triângulo destacado na imagem ao lado? Ângulo A, opa, ângulo A está aqui. Qual vai ser a medida dele? Se eu tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a medida dele vai ser 90 graus, né? Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. A letra B. Como é classificado o triângulo retângulo em relação às medidas de seus ângulos? Como ele é classificado? Esse aqui é um triângulo com um ângulo reto. Se é um triângulo com um ângulo reto, eu tenho um triângulo retângulo, ok? Nessa tarja verde nós temos, em um triângulo retângulo, no nosso caso de cima, no nosso caso aqui de baixo, em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E os que formam os ângulos retos são chamados de catetos. Então, eu tenho, nessa figura, melhor de identificar, né? O ângulo oposto ao ângulo reto. O ângulo oposto ao ângulo reto. Nós temos a hipotenusa. Então, esse ladinho aqui, né? O lado oposto da hipotenusa, o lado oposto do ângulo reto, eu tenho a hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos, né? Joia? No triângulo retângulo ao lado, esse que nós temos, qual segmento representa a hipotenusa?
E os catetos? Então, para a hipotenusa, né? A hipotenusa, o nosso lado maior, que segmentos que nós temos que representa a hipotenusa? Nós temos o segmento BC, não é isso? Olhem só, BC. Os catetos, eu tenho o segmento A, B, e eu tenho o segmento AC. Então, a hipotenusa é representada pelo segmento B e C, e os catetos pelo segmento AC e BC. Lembre-se, a hipotenusa sempre será o lado maior de um triângulo retângulo, ok? Então, o teorema de Pitágoras, ele vai trabalhar sempre em cima de um triângulo retângulo, certo? Onde eu tenho a hipotenusa e os dois catetos. Virando a minha página, eu vou ter lá assim no meu quadrinho rosa, né? Quadrinho rosa, quadrinho salmão, tá sempre essa discussão, né? Analisando então. Em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Ou seja, em um triângulo retângulo é válida a seguinte relação. Observem que o meu vértice A, no lado oposto dele, eu tenho a minha semirreta azinha, né? Azinho. Então, vértice A, o oposto dele, que é a hipotenusa, vai ser azinho. E os outros dois são B e C, assim como o triângulo retângulo maior, né? Então, eu tenho o meu vértice A, o oposto dele vai ser azinho. No meu vértice C, o oposto dele vai ser Czinho. E no lado C, o oposto dele vai ser Bzinho, certo? Por isso que eu tenho A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui em cima ele diz assim, ó, né? Olhem só como é a situação, ó. Em todo triângulo retângulo, a soma, olha aqui o mais, a soma dos quadrados, porque eu tenho B ao quadrado e eu tenho C ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, dos dois catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Joia? Mais para frente eu tenho um exemplozinho ali, né? Então, se um triângulo retângulo, o quadrado da medida do maior lado é igual à soma das medidas dos dois catetos, então esse triângulo é retângulo, certo? Então, todo triângulo retângulo, eu tenho a hipotenusa, que é igual à soma dos outros dois catetos. Trazendo pelo lado matemático, né? Observem esse exemplo desse triângulo retângulo aqui. Eu tenho, na figura a seguir, considere cada quadradinho, ó, como unidade de medida de área. Esse é o lado como unidade de medida de comprimento. Então, cada quadradinho, unidade de medida de área. Cada quadradinho, unidade de medida de área. E ao seu lado, uma unidade de medida de comprimento. Então, eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. No quadrado maior amarelo. No verde, 1, 2, 3, 4. E no vermelho, 1, 2, 3, 4, 5. Então, lá na página anterior, ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Certo? Então, nós temos aqui, ó, nosso vértice A, o lado oposto, a hipotenusa, que é o quadrado, igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, vamos contar quantos quadradinhos eu tenho aqui. 1, 2, 3 quadradinhos. Olhem só. Aqui no C, né? No C nós temos 3 quadradinhos. 3 quadradinhos ao quadrado. No B é o verde. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 quadradinhos. E o A, que é minha hipotenusa, né? O A é minha hipotenusa. Fica ao lado oposto do ângulo reto. Quantos quadradinhos nós temos? 5 quadradinhos, não é isso? Então, vamos lá fazer essa relação.
5 ao quadrado. 5 ao quadrado vai ser 25, né? 5 vezes 5 vai ser 25. É igual a 4 ao quadrado, que são 16, mais 3 ao quadrado, que são 9. Então, nós temos 25 é igual a 16 mais 9, 25. Fechou? Então, olha só, a soma dos quadrados dos catetos, certo? A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. É igual ao quadrado da hipotenusa. Viram só como é matemática maravilhosa, né? Olha só. Voltando então. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A soma dos quadrados dos dois catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ok? Respondendo as perguntinhas que nós temos ali. Qual é a medida de cada lado do triângulo ABC? Cada lado do triângulo ABC. Cada lado. Então, eu tenho o lado A, são 5 unidades de comprimento, né? O lado B são 4 unidades de comprimento. E o lado C, 3 unidades de comprimento. Joia? Aqui o próximo, o triângulo ABC, que é esse triângulo, né? ABC, é retângulo? Esse triângulo que nós temos é um triângulo retângulo? É um triângulo retângulo, por quê? Porque ele tem um ângulo reto, certo? Então a resposta, o triângulo ABC é um triângulo retângulo? É. Explique sua resposta. Porque ele tem um dos ângulos retos, ok? Qual é a área de cada um dos quadrados construídos sobre o lado do triângulo? Qual é a área da parte amarela? Qual é a área da parte amarela? Então, eu tenho 3 vezes 3. Área lado vezes lado, não é isso? 3 vezes 3. Então, a área do quadrado amarelo vai ser 9. A área do quadrado verde, 4 vezes 4 vão ser 16. E a área do quadrado vermelho vão ser 5 vezes 5, que é 25. Joia? Voltando à letra D. Some as áreas dos quadrados verde e do quadrado amarelo em relação matemática. Que relação matemática é possível observar entre a soma dessas áreas e a soma do quadrado vermelho? Então, se eu somar o quadrado amarelo com o quadrado verde, ele vai me dar a mesma medida do quadrado vermelho, ou seja, 16 mais 9, 25. Então, 25 é igual a 25. Então, a soma da área dos dois quadrados é igual ao quadrado vermelho. Ok, galerinha? Nós temos aqui o exercício, a continuação, né? Observe a figura ao lado. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima. Observe a figura ao lado. Como podemos calcular a área de um quadrado em branco? Então, esse quadrado aqui está em branco, certo? Nós temos aqui um quadrado também, um triângulo também, vamos chamar esse triângulo de A, B, C. Como que nós podemos calcular a área desse quadrado em branco? Nós temos que aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, onde ele diz que a soma do quadrado amarelo mais a soma do quadrado verde vai ser igual ao quadrado branco. Ou seja, A ao quadrado, aqui embaixo, né, na apostila, ó. Ou seja, A ao quadrado, que vai ser minha hipotenusa ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como que eu sei a medida de cada quadrado? Como que eu sei a medida da área do quadrado C e do quadrado B? Contando cada unidadezinha, né? Olhem só, essa letrinha C aqui, eu tenho 6 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui. O 6 é o meu lado C. E o meu lado
B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, eu vou ter A ao quadrado igual 8 ao quadrado são 64, mais 6 ao quadrado, 36. Então, eu vou ter A ao quadrado igual a 64 mais 36, eu vou ter 100. A ao quadrado é igual a 100, mas eu quero medir, saber a medida do A, não é isso? Então, eu tiro esse expoente daqui, eu tenho que isolar o A. Para isolar o A, eu tiro o expoente e jogo para o lado de lá para a forma de radical. Então, aqui eu tenho que A é igual a raiz quadrada de 100. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 100, eu tenho 10. Então, quer dizer que esse lado aqui, ele mede 10 unidades de medida. Viram? Facilzinho, né? Ok, galerinha. Então, os exercícios de vocês estão ali na página 6 e na página 7. Exercício 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Bom trabalho para vocês, bom estudo para vocês. E estou no WhatsApp. Qualquer coisinha é só me chamar, tá? Fiquem todos com Deus.